tudo que eu achei do primeiro semestre de farmácia em universidade estadual. A primeira matéria que me assustou, vou começar falando dela, é elementos de matemática. Foi que eu fiquei procurando e falei, meu Deus, como assim? Eu não sou tão boa em matemática, mas a matéria em si, ela é simples. Como potenciação, fatoração, log, mas era um assunto que eu não tinha conhecimento, então eu tive bastante dificuldade. E o professor que a gente pegou também, ele não era muito bom na hora de dar aulas, então isso também foi um impeditivo bem grande. No caso, eu acabei largando a matéria, porque minha cabeça estava muito ruim naquele momento e eu não ia conseguir fazer, então eu larguei a matéria, mas tipo assim, teve um índice de reprovação alto na minha sala também, mas não significa que vai acontecer com você. A segunda matéria é saúde coletiva e ela é muito boa. É quando a gente conhece um pouco do que significa o SUS, como é o Sistema Único Brasileiro, como o movimento antivacina, pegou um pouco de história, um pouquinho de algumas leis do SUS, então você tinha que estudar também aquelas leis do SUS. Mas era uma matéria muito boa, então se você estudar é tranquilo. Anatomia, eu tomou muito susto, porque era muita coisa pra decorar. Mas como eu já tenho uma graduação, sou formada em instrumentação cirúrgica, eu já tinha visto boa parte de coisa de anatomia, e no curso de farmácia não foi diferente. Mais amplo, mas é uma matéria muito gostosa de você estudar. O olho arde um pouquinho na prática, mas é bem interessante. Um índice baixo de reprovação, vê parte dos ossos, e o que a gente vê um pouco maior, assim, é o sistema nervoso. Foi anatomia de forma, assim, corrida, química geral. Gente, a matéria em si eram coisas muito simples. Átomo, autônomo, tabela periódica, só que a professora, ela era uma querida, e o jeito que eu cobrava era muito difícil. Tava na aula dela e você não conseguia de fato entender pela linguagem do professor. Biologia celular, outra matéria. Então, teóricas eram muito desgastantes. O professor ficava horas e horas falando, então era muito ruim. Então a parte que eu aprendi não foi na aula, foi realmente estudando. Ele explicava. A prática desse professor era muito incrível. Mas a teórica era um pouco desgastante, né? E a matéria farmácia social, eu gostei bastante, porque é aí que a gente tem um pouco contato do que é realmente a farmácia. É uma matéria que ficou como surgiu a farmácia, como a gente era chamado antes que ele era botânico, a gente viu as primeiras farmácias do mundo, um pouquinho de leis sobre a farmácia, um pouco do trabalho do farmacêutico, então disciplina muito interessante para você se situar, porque todas as outras é tudo geral, você não vê nada de farmácia e atuação, então essa foi muito boa. A professora passou visitas práticas pra gente ir em uma farmácia, entender como funciona, então foi, meu Deus, isso aqui é legal, eu me apaixonei um pouco de fato pelo curso através dessa matéria. A professora que a gente teve, ela é muito boa, ela tá lá há anos no curso, tipo assim, acho que foi a minha favorita. Metodologia, que é pra gente aprender a fazer TCC. Então é uma matéria bem chatinha em si, mas a professora era maravilhosa. E é questão de ABD, normas, então assim, é uma matéria bem maçante. Você tem que estudar, você tem que ver muito detalhe, tem que prestar muita atenção. A gente não teve nenhuma aula prática, tava prevista, mas a gente não teve. Coisa que você não fazia ideia pra formatar um trabalho muito necessário que você vai usar na faculdade. Os professores vão cobrar depois. Química da minha faculdade é dividida em um professor teórico e o prático. Química prática era assim, muito legal, porque a gente ia pro laboratório, era um movimento muito legal. Conhecer os elementos, conhecer o que é Becker, Erlenmeyer, sociologia da saúde. Era uma matéria que a gente discutia no campo médico, então o professor trazia alguns textos pra gente ler e discutir em formato de roda. Incentiva a discutir a temperatura dessa matéria de acordo com as pessoas que estão ali inseridas, né? São de pessoas de milhares de vivências, compreenda as coisas, defenda a verdade e fique tranquilo, que é normal as pessoas discordarem de você. Todo foram 8 matérias, então é um pouquinho pesado, principalmente para quem não tá acostumado. E a faculdade ela é integral. Eu vou classificar a matéria em mangue, coisa que eu acho isso feio. Mas eu diria que tem matérias mais fáceis de levar, que no caso, sociologia, farmácia social e saúde coletiva. 3 que você tem que estudar sempre é química, elementos de matemática e anatomia. Essas 3 têm que estar sempre recorrente no seu estudo. Direito médio, metodologia científica e biologia. Sobre esse primeiro semestre, eu achei que a maior dificuldade que você vai ter é encontrar um ritmo de estudo que funcione pra você. Tem monitoria, tem grupo de estudo, mas você precisa encontrar o que funciona pra você. Eu tentei alguns grupos de estudo e isso não funciona pra mim. Estudar realmente pra mim tem que ser você sozinho. As matérias que eu fiz grupo de estudo foram as matérias que eu não me dei bem, com medo já, por conta que eu tinha um receio da matéria. Coisa que a gente fez foi correr atrás das provas antigas, então faça isso. Tem um método de estudo do professor e o que cobra. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui e fala o que você mais quer ver sobre farmácia, dá o like e se inscreve no canal. Um beijo!